O que a Bíblia nos diz sobre projetos e metas? No vídeo de hoje eu vou te falar o que a Bíblia fala sobre isso. Eu vou te falar principalmente 4 pontos fundamentais para você de uma vez por todas, sabe, colocar teus projetos em ação de acordo com aquilo que a Bíblia fala. Então, não sai daí, ok? Seja muito bem-vindo ao Verdadeira Liberdade. Eu me chamo Luiz Gomes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 pontos fundamentais que a Bíblia nos ensina sobre metas e projetos. Se engana quem pensa que Deus vai ter que pegar, sabe, aqueles projetos lá do céu e jogar na cabeça do cristão e fazer com que ele, tenha tudo planejado, tenha tudo certo para fazer, tenha os caminhos todos abertos de forma muito simples, fácil, tranquila. Muito pelo contrário. Independente se você é cristão ou se você não é cristão, temos que nos esforçar, temos que nos dedicar. E ainda mais se nós formos cristãos, temos que nos dedicar ainda mais, porque como a Bíblia nos diz, tudo aquilo que vier em nossas mãos temos que fazer como se fosse para Deus e não para os homens. Então temos que nos esforçar e fazer tudo muito bem feito sim. Primeiramente, tira essa ideia da cabeça de que o cristão tem que, esperar, tem que ficar parado, prostrado, simplesmente esperando com que as coisas aconteçam de forma muito simples, muito pelo contrário. E isso nos leva ao primeiro ponto, que é: faça planos, mas antes de tudo consagre eles ao Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 3, a palavra fala assim, se liga só: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. A gente entende primeiramente nesse versículo que sim, temos que fazer planos. O que a gente vai consagrar a Deus se a gente não tiver nada? Então entenda, temos que ter alguma coisa, temos que planejar, temos que agir de alguma forma. Se a Bíblia fala que você tem que consagrar a Deus os seus planos, automaticamente você tem que fazer alguma coisa. Automaticamente Deus te dá liberdade para você fazer planos e fazer projetos. Mas temos que entender também, não adianta só fazer. Não adianta só meter a cara, começar a planejar, começar a fazer as coisas funcionar se a gente não consagrar eles ao Senhor. Cara, temos que entender, precisamos colocar os planos, em oração, precisamos colocar os projetos nas mãos do Senhor, precisamos orar para que Deus abençoe as coisas antes mesmo delas começarem, delas saírem do papel. Mas, hoje você está vendo esse vídeo aqui, já está fazendo alguma coisa da sua vida, o projeto já está na metade. Chama Deus pro projeto. A partir de hoje, consagra a Deus os projetos, consagra a Deus os planos, os projetos de sua vida que tenham certeza que vai ser bem sucedidos, como diz a palavra do Senhor que nós acabamos de ler aqui. Lembrando, nada vai ser bem sucedido se Jesus não estiver no meio. Isso nos leva também para o segundo ponto, que é: planeje bastante. A palavra também fala lá em Provérbios capítulo 21, versículo 5, o seguinte, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse versículo aqui eu acho que ele até dispensa até comentários, né? É simples de entender. Cara, tem que fazer projeto, tem que se dedicar, tem que fazer as coisas, tem que planejar bem, tem que elaborar bem, tem que botar a cabeça para funcionar, tem que botar o cérebro para funcionar. Não adianta ter uma cabeça de enfeite. Tem que fazer as coisas, exercitar dentro da sua mente. Deus, ele te deu uma mente para você pensar, não é para você simplesmente ficar consumindo conteúdo na internet, você ficar se desperdiçando com tanta coisa que não vai te acrescentar em nada. Cara, esse versículo fala: se você planejar bem feito, com vontade, com intensidade, se dedicar naquilo, tenho certeza que você vai ser bem sucedido. Mas a palavra também fala nesse versículo que o apressado acaba na miséria. Ou seja, não seja apressado, planeje bastante, se dedique, gaste tempo nos seus projetos, porque isso é uma estrutura que você vai ter para que você possa ser bem sucedido lá na frente. A Bíblia também fala em outros versículos que nós precisamos começar os nossos projetos, mas sabendo se nós vamos ter recursos para terminá-los. Ou seja, precisamos planejar bem para saber muito bem o que nós estamos fazendo, onde estamos nos metendo e o que vai resultar de tudo aquilo. Então, planeje bem, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto fundamental que a Bíblia nos ensina é ouvir conselhos. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Cara, a gente gravou um vídeo até há pouco tempo aqui no canal falando justamente sobre isso, que o cristão, ele precisa ouvir conselhos. Nós precisamos ouvir pessoas para que nós possamos ser bem-sucedidos. Tá até passando aqui a thumb pra você ter uma noção de que vídeo é esse que eu tô falando. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição, para assim que acabar esse vídeo você ir lá e assistir, porque, cara, vale a pena, vai abrir sua mente para muita coisa, vai destravar muita coisa também na sua vida. Mas voltando, cara, temos que ouvir conselhos, não tem como. A palavra fala, um projeto que tem muitos conselheiros, ele é bem sucedido. Se engana quem pensa que vai começar um projeto e vai começar e terminar ele, do começo ao fim, sem ouvir ninguém, sem falar com ninguém, sem deixar com que ninguém venha, entrar naquele projeto e falar, olha, tá errado ali, dá pra melhorar aqui. Cara, escute pessoas, as pessoas vão te ajudar
ajudar você a afinar os projetos, a você colocar os tijolos no lugar, a você entender o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Eu até falei nesse vídeo que eu citei, cara, as pessoas elas vão na frente caindo em um monte de buraco, e quando elas saem do buraco, elas colocam uma placa pra você ver e pra você não cair. Então quando você escuta conselho das pessoas certas, das pessoas corretas, automaticamente você vai estar se desviando de onde elas caíram. As pessoas muitas vezes já foram na frente, estão fazendo projetos, planos, estão sendo bem-sucedidos, então automaticamente já sabem aquilo que vai dar certo, aquilo que vai dar errado. Escute com muita paciência e com muita sabedoria essas pessoas, porque elas vão te ajudar a você ser bem-sucedido nos seus projetos. E esse foi o terceiro ponto que a Bíblia nos ensina sobre planos e projetos. E claro, o quarto ponto que a gente não pode deixar de falar, que os planos de Deus são sempre muito maiores do que os nossos. E novamente em Provérbios capítulo 19, versículo 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Cara, a gente entende nesse versículo aqui algo fantástico. Como nós falamos, você tem que planejar, você tem que ouvir conselheiros, você tem que se planejar bem, fazer as coisas bem feitas, não começar de qualquer forma, não começar de qualquer maneira, porque isso vai fazer com que as coisas lá na frente deem certo, mas você também tem que entender, podemos fazer tudo isso, mas acima de tudo, se a nossa vida está nas mãos de Deus, muitas vezes Ele vai fazer as portas se fecharem, porque aqueles projetos que nós estamos fazendo, muitas vezes, não é um projeto que vai nos levar para perto de Deus, para perto da vontade dEle, para perto das promessas, daquilo que Ele tem para a sua vida. Acima de tudo, acima dos nossos projetos, estão os projetos de Deus, os planos de Deus para minha e para a sua vida. Vão existir momentos em que Deus vai nos frear, Deus vai travar as coisas, porque não tem jeito. Deus, Ele está além dos nossos limites, Ele enxerga além dos nossos olhos, Ele vê as coisas da forma que a gente não enxerga. Então, se Deus está te travando, Deus está fazendo com que você fique parado muitas vezes, você está tentando, já está vendo esse vídeo aqui, poxa, mas eu estou fazendo ponto 1, 2 e 3 certo, e parece que as coisas não estão indo. Se acalma, pode ser Deus te segurando, pode ser Deus te travando por um bom motivo. Então, se Deus está te travando, agradeça, porque a última palavra vem dele, Ele sabe os planos que Ele tem para você, como a palavra diz. Então, se você ficou nesse vídeo até aqui, use esses conselhos com sabedoria, use, analise, dá uma olhada na sua vida agora, nos projetos, nos planos que você tem. Se você não tem, comece a fazer projetos, porque Deus se agrada disso. Deus se agrada de pessoas que colocam as coisas para funcionar, que colocam as coisas para acontecer. Deus se alegra disso. Então, cara, faz as coisas, começa a tocar a sua vida, porque Deus vai te abençoar, Deus vai estar contigo na frente. Mas antes de tudo, consagre ao Senhor. E entenda também que no final das contas vai prevalecer a vontade dEle. Se for da vontade dEle te abençoar, amém. Se não for, também agradeça, porque Ele sabe o que é melhor para você. E se você ficou até aqui, não se esqueça, se inscreva nesse canal. Cara, tu nos ajuda muito quando você faz isso, você nos dá um apoio muito grande pra gente continuar. Então se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário se você quiser, comente se você concorda, discorda. Se eu te abençoei de alguma forma, comente aqui também, para que você possa também me edificar com o seu incentivo, falando que eu te abençoei de alguma forma. Tô deixando aqui do lado alguns vídeos que nós já gravamos aqui no canal, então não perca tempo, começa a fazer uma maratona no nosso canal e eu te vejo na próxima. Até mais!